Estamos de volta com o De Primeira no canal UOL e agora o assunto é sério e muito relevante. O racismo que envolve a Conmebol, como a Conmebol está no centro desse debate sobre o racismo. As últimas informações aos clubes da Libra, que reúne 17 clubes das séries A, B e C do futebol brasileiro, fizeram uma nota em repúdio, respondendo às manifestações do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, sobre aquela comparação que ele fez do Brasil com a Chita, que é a companheira do Tarzan do personagem. O comunicado da Libra diz: os clubes brasileiros, e aí assinam esses clubes, 16 dos 17 clubes, que são Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani, Sampaio Correia. Ou seja, esses membros da Libra vêm a público manifestar seu profundo repúdio às declarações do presidente da Conmebol. A gravíssima declaração de Domingues traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência. Os clubes brasileiros reafirmam seu compromisso com a luta contra o racismo e com a promoção de um futebol inclusivo e respeitoso. Não aceitaremos calados nenhum tipo de discriminação. Então essa foi a nota de repúdio divulgada pelos clubes que fazem parte da Libra. Mas 16 clubes assinaram, são 17. Um não assinou, quem? O Flamengo. E aí isso começou a repercutir bastante e o Flamengo se colocou também em uma nota oficial. O comunicado diz: o Flamengo luta contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo e reafirma seu compromisso no combate estrutural ao racismo no futebol e na sociedade. No entanto, entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos. No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso. Além do manual interno de combate ao racismo, finalizamos os ajustes jurídicos para incluir em nosso estatuto uma cláusula antirracismo. O Flamengo tem plena consciência de sua enorme responsabilidade social e busca, todos os dias, ações que tragam impacto positivo real para o futebol e para a sociedade. E assina aí a nota Clube de Regatas Flamengo. PVC, eu queria ver como é que você recebeu esse posicionamento, né? Primeiro o da Libra, sem a presença do Flamengo, e depois a justificativa que o Flamengo deu para não estar presente numa nota que tem um intuito tão importante, que é o combate ao racismo. Vamos por partes para explicar o ponto de a gente tentar analisar todos os pontos. Primeiro, o Flamengo está errado. O Flamengo sabe que tem um ponto institucionalmente forte, que seria o clube mais forte a se posicionar contra o racismo, assinando a nota. Então, vou partir dessa premissa. O Flamengo está errado. A partir daqui, vamos analisar as questões. A Libra publicou uma nota com 16 assinaturas. Depois do caso Chita, a Liga Forte União publicou nota? Não, inclusive a gente estava até vasculhando mais para saber se teve algum posicionamento e não encontramos por hora. E a CBF? Também não. Então, o que o Flamengo está dizendo, volta um ponto atrás. O Flamengo está errado, o Flamengo sabe que a assinatura dele teria um peso gigantesco nessa nota, tá? Isto à parte. Quando o Flamengo diz que institucionalmente ele é filiado à CBF e a CBF se relaciona com a Conmebol, este ponto do Flamengo é coerente. Então ele está dizendo o seguinte: cadê a CBF que não publicou ainda? Porque a CBF fez um protesto e o Edinaldo Rodrigues não foi ao sorteio dos grupos da Libertadores Sul-Americana em forma de protesto contra o racismo ao Luigi, mas não se pronunciou depois do caso Chita. A Liga Forte União também fez um protesto, um documento assinando em solidariedade ao Luigi e ao caso Luigi, mas não depois do caso Chita. O governo do Brasil, o governo da República Federativa do Brasil, fez um manifesto contra o caso Chita, contra a declaração racista do Alejandro Domingues. Então, volto para o ponto anterior. O Flamengo está errado, porque ele sabe que teria um peso gigantesco. Ponto parágrafo. Tem uma questão política aqui. É uma questão política que envolve
Eu não tenho certeza se o Flamengo vai votar e apoiar a reeleição do Edinaldo Rodrigues na segunda-feira. O Edinaldo Rodrigues pode ser... O Edinaldo Rodrigues, que tem uma série de resistências, pode ser eleito com 66 eleitores dos 67 possíveis. Dos 67 possíveis. Eu não tenho certeza. O Flamengo diz que o voto dele é secreto e o Flamengo não se manifesta sobre o apoio ao Edinaldo Rodrigues. Segundo, o Flamengo tem uma questão sobre a respeito dos direitos internacionais que ele vai negociar separadamente da Libra. Então o Flamengo diz, olha, eu sou filiado à CBF é que se relaciona com a Conmebol, eu quero que a CBF se pronuncie. Cadê a CBF? Voltamos. O Flamengo está errado, mas o Flamengo está adotando uma postura política em relação à Libra e em relação à CBF. Mas aí eu quero chegar nesse ponto. A CBF tem que ser cobrada? Sim, Claro que tem. A CBF precisa se pronunciar? Sim, claro. Mas isso não isenta o Flamengo também de ser cobrado de uma responsabilidade social diante de um fato humano, de Ele uma está questão sendo. de humanidade. E aí o Flamengo não está colocando um interesse próprio e um interesse político acima de uma questão humana, social, de uma bandeira tão necessária? Eu falei que está errado, mas eu entendo que o clube, quando o Flamengo diz que institucionalmente quem se relaciona, ele é filiado à CBF, institucionalmente quem se relaciona com a Conmebol não é ele, Flamengo, é a CBF, do ponto de vista institucional, esse É um jeito de terceirizar, argumento, né? Isso não é comigo, não, isso é com a CBF. não é terceirizado, isso sempre foi assim. O Flamengo é filiado à FERJ, que é filiado à CBF, que é filiado à Conmebol. O que ele está dizendo é isso. É verdade que o Flamengo vai pegar um avião e vai bater lá e falar assim, Alejandro, vamos entrar aqui para a gente falar sobre a arbitragem? É verdade. Por isso que eu falei que ele está errado. Interesse político. Por isso que eu falei que ele está errado, de início. Só que o argumento institucionalmente faz sentido. E o que ele está dizendo, em outras palavras, é assim, cara, não fui só eu que não assinei. Em relação à frase da Chita, do Alejandro, a frase racista da Chita do Alejandro, os clubes da Liga Forte não se manifestaram e a CBF não se manifestou. Quem se manifestou foram os 16 clubes da Libra, o Flamengo não se manifestou e se manifestou o governo federal. Não a CBF. É que tem um peso quando você faz parte de um grupo que tem 17 membros, de 17 acordo. pessoas e uma não assina. A Tô gente de junta acordo. aqui a galera do De Primeira. Eu, Hernão, Igor, PVC, gente, somos contra o racismo? Claro. Então vamos assinar aqui? Um pega e fala, não vou Eu tô de assinar. acordo, mas a CBF também. Não, mas a Olha o peso da CBF. Não, claro, mas eu não tô tirando a responsabilidade da CBF. Não, a gente está tirando sim. Não, Não, aí Luiz, eu a gente está discordo. tirando sim, porque a gente está falando só do Flamengo. E a pergunta é, o Flamengo não CBF tem assinou, que ser está cobrada. errado o Flamengo, está errado o Flamengo. E a CBF? E a CBF? Claro, a que é CBF quem tem que ser tem muito todos cobrada. os 40 clubes de séries A e B, todos Mas os clubes de Liga Forte e Libra são filiados à CBF. E a CBF? O Flamengo tem responsabilidade, sim. Sim. A CBF, idem. E os clubes da Liga Forte também. Também, todo mundo, sim. Mas a partir do momento que o Flamengo assina o documento, aí você junta todos os clubes e falam, eles falam, e aí, CBF? Não é muito mais fácil do que você ser o único a não assinar e falar, e aí, por que não CBF? É muito burocrático isso, né? Não, é uma relação institucional. É muito que ele está então- cobrando uma relação institucional. política, né? Então, você está burocratizando um crime. Então, vamos entender o seguinte, daqui até segunda-feira, o Flamengo vai se posicionar de que maneira na eleição? Porque, por exemplo, se o Flamengo diz... Mas quando a gente pondera isso, a gente está colocando a questão política acima de uma questão Não, humana. não. Eu já falei A primeira coisa que eu falei foi que o Flamengo está Eu não errado. estou falando vocês, PVC, mas quando essa questão é colocada como prioridade, a política está acima Mas não é prioridade. de uma causa. Não é uma questão de prioridade. Pro É que Flamengo tá sendo. tem questões paralelas que estão correndo. E uma questão paralela para a correndo... gente entender os porquês das coisas, sim. Uma coisa, aquela que eu falei ontem. Eu não falei ontem aqui? Os clubes que não se manifestam estão morrendo de medo da Conmebol. E por que estão morrendo de medo da Conmebol? Porque eles morrem de medo de arbitragem. Porque a Conmebol não vai roubar ninguém. Repetindo o que eu disse ontem ou anteontem aqui. A Conmebol não vai roubar ninguém. Mas na hora do cartão amarelo, que é um pouquinho para cima, ou na hora de um julgamento, por exemplo, o julgamento do Danilo em 2022, Sim. que vai para julgamento, ele escorregou e fez uma falta e tomou cartão vermelho.
Aí você tá na semifinal da Libertadores. Ele vai pegar um jogo de suspensão ou dois? Dois. E tá fora da Libertadores. Isso é um absurdo, né? Então, é um absurdo. Então, esse receio... Uma retaliação, assim, praticamente esportiva. Os clubes todos... Eu tô falando há 2 dias aqui, Luísa. Sim, é verdade. O Corinthians sabe que é olhado com viés pela Conmebol desde o caso Kevin Spada. Então, os clubes todos morrem de medo da pressão da Conmebol. E uma das razões do Flamengo dizer ou se recusar a assinar... Uma das razões é esse receio, é esse medo. E o Flamengo está errado. Estou repetindo pela 5ª vez. O Flamengo está errado. Agora, tem questões que correm paralelamente. Uma questão é, vamos entender qual será a posição do Flamengo em relação à reeleição do Reginaldo Rodrigues na segunda-feira. Eu sei que o Flamengo diz, o meu voto é secreto. E quanto menos gente se junta, né? Se a CBF não é firme, o Flamengo também faz parte disso, tem os times da Liga Forte, mais isolado fica o movimento e mais difícil fica de você mudar alguma coisa, né? O Palmeiras já disse que vai a CBF, que vai a FIFA. A FIFA pode ter algum tipo de atuação, porque a Conmebol ela é uma instituição independente, né? Ela representa os seus membros, os seus integrantes. Não sei se a FIFA vai ter esse cuidado ou essa preocupação de interferir nisso. Como é que vocês veem isso? A FIFA, assim como todas as entidades, a UEFA, a própria Conmebol, elas sempre discursam contra o racismo, sempre discursam com placas, com discursos em homenagens, entrada de campo, antes dos mundiais, antes de Eurocopa e aquela coisa toda. Só que acho que agora o episódio Luigi, ele é tão forte, a declaração do Luigi e as atitudes da Leila Pereira e até essa declaração racista do Alejandro Domingues, eu acho que é uma grande oportunidade e uma grande virada de chave para a gente sair desse modelo viciado, ultrapassado e antigo de ficar só na notinha, só na entrada com um cartazinho, só na frasezinha bonitinha. E aí é que incomoda muita gente. E aí quando você começa a incomodar os cartolas, os poderosos do futebol, começa a ter esse tipo de situação. Mas esse é o argumento do Flamengo. O que você não pode é burocratizar a coisa. Mas esse que você falou é o que está na nota do Flamengo. O Flamengo está dizendo que não acredita em nota. O Flamengo está dizendo que tem procedimentos internos que lutam contra o racismo na prática. O Flamengo solta uma nota dizendo que não acredita em nota. O Flamengo soltou uma nota para responder à crítica que ele recebeu. E aí a Conmebol ele não devia marcou soltar uma... nota? Não, eu digo assim... Aí a nota oficial do Flamengo. Então. E a Conmebol também soltou uma outra nota, que aí fica a nota da nota da nota. A nota da nota. Agora, você quer ler a do Flamengo de novo? Não, eu queria só ler aquele trecho, porque o trecho que está no segundo parágrafo vai ao encontro do que o Hernan está dizendo. E eu acho que o Flamengo está errado, mas quando o Flamengo diz aqui, as relações institucionais devem ser conduzidas pela CBF. No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso. Ou seja, o que o Flamengo está dizendo é exatamente o que o Hernan está dizendo. Isso está certo? Não. Não está certo. Mas o que a nota oficial do Flamengo está dizendo exatamente o que o Hernan disse. Sim. E aí a Conmebol já soltou uma outra nota dizendo que anunciou uma reunião com embaixadores e representantes das confederações para tratar de ações contra o racismo. Então, é mais uma nota, vamos conversar. Então, tá nesse... Fica nessa, né? Tem que partir de um princípio. Eu queria ser otimista de achar que as coisas vão mudar, mas eu acho que vai continuar ficando a nota da nota. Não, a gente está pior. A gente está pior porque tem uma crise de nota e contra-nota, não. De revanche e vingança na América do Sul. É só ver as declarações dos dirigentes uruguaios e paraguaios. E aí teve um outro episódio ainda, somando aí, juntando esse caso, para ver como esse caso está se estendendo. Vocês vão se lembrar, especialmente torcedor do Palmeiras, que o Endrick chegou a comemorar 2 gols na Libertadores, imitando o King Kong. Mas ele imitou porque ele é muito fã do King Kong. E ele já declarou isso, que desde a infância ele gostava muito do personagem, dos filmes e tal. Essa foto aí é de uma das comemorações dos gols, foi um jogo contra o Del Valle e outro contra o Liverpool do Uruguai.
E aí um cidadão lá do Uruguai, o Eduardo Asch, que é dirigente do Nacional e futuro membro do Conselho Executivo da Associação Uruguaia de Futebol, ele deu uma declaração em que ele fala sobre a Leila e também sobre essa comemoração do Endrick. Vamos ouvir. Creo que la única que no puede hablar de este tema es la presidenta Palmeira. ¿Por qué? Porque haber hecho un acto de cinismo total cuando tuvo que utilizar un abogado para decir que Enric de chico era partidario, le gustaba King Kong. Ahí zafó. ¿Por qué? Porque lo tenían que vender después. Y ahora se preocupa por el racismo. La única que no puede preocuparse por el racismo, conociendo esto, es ella. Que el racismo es un tema importante, es un tema importante. A mí como dirigente nacional me preocupa el racismo, pero me preocupa también y muchísimo más todos los temas de xenofobia en Brasil. Y tenemos 2 partidos para ir a jugar a Brasil ahora. Y cuando ellos vienen acá, los tratás como a señores, y cuando vas allá te matan a palo. Pero ahí es la policía la que te... É mais uma declaração que mostra como a questão do racismo é vista lá, né? Como há uma falta de consciência, de entendimento sobre o assunto. Hernan, você que chamou atenção hoje de manhã pra gente para essa declaração, né? Como é que você viu isso? É assim, É difícil até começar, né? não dá nem para medir, né? É uma frase totalmente estúpida, é uma comparação ridícula de quem não tem noção do que está falando. Falta de conhecimento, falta de estudo mesmo. Eu não sei nem se esse senhor sentou numa sala de aula, não sei se ele estudou, não sei se ele frequentou uma escola, mas é bizarro como se tem assim uma falta de empatia com um país vizinho, com uma população, com a importância que o Brasil tem, né? Quando a gente vai no Uruguai, eu adoro ir no Uruguai, eu adoro o Uruguai, né? Tenho muitos amigos no Uruguai, inclusive o Martín Charquero, que é o apresentador desse programa, é meu amigo, a gente se conhece há muito tempo. Inclusive ele retruca ele no final do vídeo e fala assim, não, mas aí é uma questão da polícia, né? Que não tem nada a ver com racismo. Então, assim, você vê que o próprio apresentador já fala para ele, pô, o que você está falando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma comparação completamente absurda. Então, assim, pensar que o futebol uruguaio, que é um futebol tão tradicional, que é um futebol tão vencedor, que hoje é um dos melhores, inclusive, da América do Sul, tem como um executivo, um cidadão desse, um senhor desse, comanda o futebol do Uruguai, é lamentável, né? O primeiro é importante deixar claro que o que aconteceu no caso do Endrick lá, eu estava no jogo Liverpool e Palmeiras, e deu confusão porque os jogadores do Liverpool não entenderam o que o Endrick tinha feito. O Endrick estava fazendo comemoração pela 2ª vez na Libertadores, pela 3ª vez na carreira dele, porque tinha sido lançado havia pouco tempo o filme King Kong. E ele estava fazendo referência ao filme King Kong. Ele podia fazer referência perfeitamente ao fato de ele ser negro. Podia, ele tem o direito. Ele é um cidadão negro. Ele tem o direito. Quem não tem o direito sou eu. Ele tem o direito. Então a gente tem que entender, mas não foi isso que ele fez. Ele não fez uma provocação para chamar ninguém de macaco, ao contrário. Ele homenageou o filme que ele gosta, que é o filme do King Kong, que tinha acabado de ser relançado na sua última versão. Isso ficou claro, porque houve ali um princípio de confusão e ele explicou para os jogadores. O Gustavo Gomes se aproximou, conversou com os jogadores, o Palmeiras explicou para os jogadores e zerou. Ali zerou. Inclusive Isso foi na coletiva, daqui a pouco a gente vai ver, falado. A gente estava num break agora, eu nem estava sabendo. Mas estamos de volta na TV, teve um probleminha ali, que a gente está de volta agora. A gente está falando aqui sobre esse episódio aí do Cartola Uruguaio, que deu essa declaração absurda numa entrevista, num podcast, num programa de rádio, né, Hernan? Lá no Uruguai. E aí, PVC, isso foi amplamente divulgado na época e até o Abel Ferreira, ele deu uma entrevista na coletiva, ele fala sobre isso, ele explica o que aconteceu. O Abel está no ponto aí? Gente? Então vamos ver o Abel aí. Já que estamos a falar dele, eu também queria dizer-vos aqui uma coisa, porque já sei que vocês gostam de polémica, e o Endrick é um coração muito puro, é um moleque com um coração mesmo muito puro.
O festejo dele, ele já o fez contra o Independente Del Valle, e quem o conhece na formação, era a forma que ele tinha de festejar, era desta maneira, porque ele gostava muito de um filme que vocês todos conhecem, como eu. Tá aí a declaração do Abel, então, explicando um pouco do que foi essa comemoração, que você, inclusive, estava lá presente. Esse foi o jogo Liverpool 0, Palmeiras 5 no ano passado. E aí depois zerou. O cara quer passar de desinformado, ele pode passar de desinformado. Quem quer pagar de burro não sou eu. Agora, esse é um ponto central. Segundo ponto, se eu, a Luísa, você em casa, o André Hernan, formos para Montevidéu, riscarmos um fósforo, jogarmos álcool num poço de gasolina e riscar o fósforo, vai acontecer o que comigo? Eu vou ser preso. Você vai ter que seguir as leis deste lugar, Eu vou ser é preso. O que se espera. Eu vou ser preso. E se eu depredar um quiosque? O que aconteceu com os torcedores do Peñarol detidos no Rio de Janeiro foi que cometeram um crime e foram detidos. Foi isso que aconteceu. E a gravidade do crime determina. Por exemplo, o Ryan Lochte, na Olimpíada de 2016, não foi para a delegacia? Sim. Porque ele depredou um posto de gasolina? Claro. Então, se eu depredar um posto de gasolina no Uruguai, em Miami ou em Nova York, vai acontecer o que comigo? Exato. Sim. Eu vou ser preso, é evidente. Cada um tem que arcar com as suas responsabilidades. Então né? não Com vamos seus deveres e comparar obrigações. coisas incomparáveis. É um mínimo de... A gente não está pedindo nada para o senhor, só inteligência. É absurdo. Só não sei- a gente só fala não desse sei- assunto, dá uma revolta tão grande que dá até uma agonia, né? Que a gente tem que falar porque é relevante, é importante, a gente faz o nosso papel jornalístico aqui, mas olha, tem hora que é difícil, Tiozão tá louco. Não dá. Bom, vamos seguir com o de primeira, vamos melhorar o clima aqui, vamos falar de campo e bola, o torcedor gosta de falar de campo e bola, e vamos falar do Palmeiras, mas a notícia é boa, inclusive. Palmeiras